Fala pessoal, tudo bem? Wesley Rocha por aqui. Nesse vídeo quero falar a respeito do regime de caixa e regime de competência na contabilidade. Alguns colegas contadores já me escreveram perguntando como é que é o tratamento contábil quando eu tenho uma empresa que é tributada pelo lucro presumido, por exemplo, mas opta por fazer o regime de caixa. Ou seja, na parte da tributação, você só vai calcular os impostos com base ali no regime de caixa. Como é que é o tratamento contábil disso, né? Bom, para começar essa discussão, que é bem ampla também, eu quero dizer aqui para vocês que quando a gente falar de contabilidade, contabilizações, demonstrações contábeis, débito e crédito, sempre vai ter que ser respeitado o regime de competência, tá, pessoal? Então, a contabilidade ela é obrigatória ser respeitada no regime de competência. Então, se tem uma empresa que fez ali a opção por recolher os impostos com base no regime de caixa, isso não interfere nessa regra contábil de que sempre vai ter que ser feito por regime de competência. Tá, mas aí como é que eu faço? Vai ficar diferente, né? Vocês devem estar imaginando aí. A apuração tributária vai ficar com valor e na contabilidade, quando a gente fizer o reconhecimento da receita por regime de competência, vai ficar com diferenças mesmo. Essas diferenças existem, acontecem assim mesmo, mas o importante é você saber nesse vídeo aqui que regime de caixa e regime de competência, a gente fala principalmente quando está falando de apuração de imposto. Agora, quando a gente fala de contabilidade pura mesmo, não existe regime de caixa, tá? Eu já ouvi em alguns canais algumas pessoas falando alguns absurdos até, dizendo que você pode fazer contabilidade considerando ali os pagamentos e recebimentos. Isso é completamente errado, tá, pessoal? Então, uma das missões desse vídeo aqui é passar para vocês que a gente pode sim fazer a contabilidade e deve fazer por regime de competência. Em momento nenhum, em CPC nenhum, em regra nenhuma você vai ouvir falar que você pode fazer a contabilidade por regime de caixa. Contabilidade deve obedecer ao regime de competência. Agora, para muitos isso daqui já deve soar naturalmente comum, porque desde a faculdade lá, desde as aulas a gente já aprendeu isso dessa forma, mas ainda gera confusão. Eu vejo algumas pessoas que trabalham com contabilidade gerando uma discussão que, ao meu ver, é até desnecessária sobre esse tema, dizendo que você pode sim optar por fazer uma contabilidade por regime de caixa. De fato, o que tem que ficar claro aqui nesse vídeo é que você pode fazer uma apuração de imposto por regime de caixa, isso sim é permitido, está na legislação fiscal, tá? Mas quando for contabilidade, quando a gente vai falando de contabilidade, os CPCs, todos eles, obedecer obrigatoriamente o regime de competência, pessoal. Regime de competência. Aí para você que talvez seja um pouco mais novo e esteja assistindo esses vídeos aqui e não esteja entendendo um pouco dessa discussão que ainda tem no mercado de contabilidade, deve estar se perguntando, tá, mas o que é o regime de competência? O regime de caixa você já sabe que é fazer ali as apurações com base nos recebimentos apenas. Então a empresa fez uma venda, recebeu por essa venda e essa é a base de cálculo do imposto. Se ela não recebeu, essa base de cálculo não vai lá para o cálculo do imposto. Basicamente é isso, tá? E o regime de competência, por sua vez, você deve registrar os atos e fatos na contabilidade no momento em que ocorrerem, independente de recebimento ou pagamento. Tá? Então, por exemplo, a empresa fez uma venda, não recebeu por essa venda, mas emitiu a nota de venda lá no momento da venda, você tem que já registrar na contabilidade que você tem uma receita lá. Aí vão ter pessoas que vão perguntar, talvez perguntar aí, mas isso não ficaria injusto? A empresa vendeu, mas não recebeu, já vai ter que pagar imposto? Sim, mas é uma regra contábil, tá, pessoal? Contabilidade deve obedecer, mais uma vez eu vou colocar aqui, o regime de competência sobre todas as outras regras, tá? Então, competência sempre para quem faz contabilidade. Lembrando só que existe essa questão do regime de caixa só para efeitos de pagamento de imposto ou de apuração de imposto, tá? Mas, conforme eu estou dizendo aqui para vocês, é adequado que você utilize sempre o regime de competência para trazer ali informações relevantes para os empresários dessas empresas que a gente cuida também, tá bom? Então era isso que eu queria passar nesse vídeo aqui para vocês. Um grande abraço.